E nós estamos estudando Daniel 9. Nós estamos estudando a profecia das 70 semanas de Daniel, que se encontra em Daniel 9, de 24 a 27. Nós vimos que, bom dias, Deus separou um período de tempo, Deus recortou 5 séculos da história para dentro desse período de tempo. Bom dia. Bom dia. Amâncio. Shalom Aleichem. Mas Deus separou um período de 490 anos dentro da história, para que dentro desse período de tempo, ele reunisse Israel da dispersão mundial, ele chamasse Israel da diáspora, que é fazer cessar a transgressão, para que ele desse fim aos pecados e expiasse a iniquidade, ou seja, que ele solucionasse os problemas de pecado de Israel e o reconciliasse consigo mesmo, para que ele finalmente trouxesse o governo do Messias, a justiça eterna, para dentro desse período de tempo, conhecido como reino ou milênio, ele trouxesse ao seu cumprimento todas as profecias que estão aguardando o cumprimento, que estão penduradas, e finalmente para poder ter aquela comunhão, né? É o livro de Oséias, né? Eles vão me chamar de meu Deus, eu vou chamar eles de meu povo, né? O Loami. Então, aquele período de tempo em que ele finalmente pudesse inaugurar o templo milenar, o templo no qual Deus vai se fazer presente na pessoa de Jesus Cristo, o príncipe que vai adentrar as portas do templo. Isto nós ainda vamos dar uma olhadinha em Ezequiel. E que esse período de tempo que Deus selecionou, que Deus recortou da história para trazer ao cumprimento essas 6 coisas, esse período de tempo começou a ser contado a partir do momento em que uma ordem para restaurar e edificar completamente Jerusalém foi expedida. E essa ordem foi expedida por um rei persa, que viveu no ano de 445. Então, a partir dessa data, 14 de março de 445 a.C., as 70 semanas começaram a ser contadas. E o verso 25 fala que, depois das primeiras 69 semanas, mas antes da última semana, 2 coisas importantes aconteceriam. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, que foi o povo romano, destruirá a cidade e o santuário. E isso aconteceu no ano 70. Então, depois dos primeiros 483 anos que começaram a ser contados a partir do dia que Artaxerxes deu a ordem para restaurar Jerusalém, depois desse período das primeiras 69 semanas, mas antes que a última semana começasse, porque ela ainda é futura, 2 coisas importantes aconteceram. O Messias foi morto e Jerusalém foi destruído. E na semana passada, nós vimos que, já que a semana 69 terminou há muitos séculos atrás, terminou há 1984 anos atrás, e a semana de número 70 está no futuro, então implica que existe um intervalo de tempo, um parêntese profético, um intervalo de tempo indeterminado. Esse período de tempo não tem hora para acabar. Ele pode durar 2.000 anos, como já quase está durando, ele pode durar 3.000 anos, ele pode durar 1 bilhão de anos. É um tempo indeterminado, é um tempo elástico. Porém, nós sabemos, pelo galopar dos eventos proféticos, né, e mundiais, que a coisa já está chegando aos seus estertores. Até quem não conhece Bíblia, quem é incrédulo, quem não conhece Deus, quem não é nascido de novo, já está percebendo isso. Acho que nós estamos no fim do mundo mesmo, viu, senhor? É o fim dos tempos. Não tem jeito. Até não é? Tá, então. Os vizinhos, os parentes,
todo mundo já percebe isso, mesmo quem não tem a palavra profética, quem não tem esse privilégio. Conversávamos ontem com o Rafael falou aquela famosa frase, né? Eu não sei por que eu já não estava nessa mais tempo, e eu não sei por que as pessoas não veem isso, não aproveitam. É aquela conclusão que a gente tira quando é novo nascido, né? Quando a gente é nenenzinho, recém, né? Por que eu não vi isso antes? E por que não está todo mundo nessa? Por que ninguém bebe disso? Eu falei, pois é, foi uma coisa triste. Às vezes as pessoas vivem 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos, morrem, vão viver uma eternidade sem Deus e passar aqui uma vida sem Deus. Sem experimentar esse barato que é de Deus participar da sua vida. Você está passando um aperto, você orar e Ele intervir, e as coisas acontecer, e você vê a mão de Deus na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. É uma experiência que infelizmente Satanás priva, né? Impede que a maioria da humanidade desfrute disso. Precisa de coragem, exatamente. É a contramão do natural, né? Exatamente. Antes com Deus, agora antes sem Deus, agora com Deus, é só isso. Mas então estávamos vendo que existe um intervalo entre aquele dia em que Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado na cria de jumento, o domingo de Ramos, que foi o último dia da 69ª semana, e o momento em que o primeiro-ministro de Israel vai assinar um tratado, um pacto de 7 anos com o príncipe romano que há de vir. Existe um intervalo. E nós vimos que, número 1, esse intervalo ele é percebido pela própria leitura da profecia. A leitura natural do texto leva a essa conclusão. 2. Esse intervalo, bom dia, esse intervalo ele é exigido, ele é necessário por causa dos eventos que são narrados aqui no verso 26. O Messias ser morto e a cidade ser destruída pelo povo de um príncipe que há de vir. E como Jesus Cristo morreu uma semana depois, o que ainda caberia dentro da 70ª, mas Jerusalém foi destruída no ano 70, mais de 35 anos depois, 35, 36, 38 anos não cabem dentro de 7 anos. Então, a última semana não pode estar ligada, conectada, vir imediatamente após a semana de 69, porque tendo ela 7 anos, como é que ela ia comportar um evento que só aconteceu 30 e tantos anos depois? Então, o intervalo de tempo entre a semana de 69 e 70 é exigido pelos eventos que são narrados no verso 26. Em especial a Jerusalém ser destruída. Terceiro, o objetivo dessas 70 semanas é levar ao cumprimento das promessas que estão no verso 24. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Se a semana de número 70 viesse logo depois da semana 69 e ela já tivesse acontecido, cadê essas coisas? Israel já se reconciliou com Deus? Israel já não está mais disperso pelo planeta inteiro? O problema de pecado de Israel já foi solucionado? Todas as promessas feitas por Deus a Israel já se cumpriram? Não. Então, isso também leva à conclusão de que a semana de número 70 ainda é futura. Ela ainda não aconteceu. Ela não veio imediatamente após a semana 69. Um quarto motivo porque nós podemos crer que existe um parêntese elástico de tempo, um parêntese profético, entre a semana 69, que terminou com a entrada de Jesus em Jerusalém. Isso é o pocotó. É o pocotó do jumentinho. E a 70ª, que é futura, bom dia, é que o intervalo profético, o parêntese profético, não é um fenômeno anômalo nas profecias.
ele não é algo estranho nas profecias, muito pelo contrário. A questão do intervalo profético é uma coisa comum nas Escrituras. Nós falamos na semana passada que o oriental, ele tem uma forma narrativa diferente de nós ocidentais. Nós ocidentais, com exceção do Quentin Tarantino, nós gostamos de ver as coisas de uma forma contínua. Nós gostamos de ver a coisa no sentido de causa e efeito, de princípio, meio e fim. O oriental não. O oriental, ele é mais preocupado com qual a importância do evento. Esse evento é importante. Qual que é o próximo evento importante na sequência? E isso independentemente da questão cronológica. Ele vê os eventos importantes na sua sequência, não na sua cronologia ou na sua relação temporal. E nós temos alguns exemplos disso nas Escrituras. Por exemplo, em Isaías. Pode aproveitar, fala que é bom que eu estou procurando no texto. Nós só pensando nessa questão de sequência, nós estávamos falando na quinta-feira, no estudo bíblico em minha casa, que os judeus, eles tinham uma visão e têm uma visão de que, de Daniel 12, que uma linha profética que no início teria a vinda do Messias e já restaurado tudo. Então eles não viam esse intervalo, né, depois da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição, e desse intervalo que é o tempo da igreja, o tempo da graça de Deus, né, e eles não conseguiam perceber isto, né, apesar de que, como você falou na quinta-feira, depois eu estava pensando, que haveria um ministério com os gentios, né, Isaías capítulo 6 até 9, está falando do ministério de Jesus, né, na Galileia, dos gentios, e depois teria um tempo, esse tempo eles não conseguiam discernir. Então, com esse tempo que nós vivemos agora, um tempo da graça, um tempo onde o amor, o perdão, as misericórdias de Deus estão disponíveis. É o que o Rafael chama de plano B. Disponível para todo aquele, independente de nacionalidade, independente de situação, independente da pessoa faz ou deixa de fazer, independente do que ela tem ou deixa de ter, está disponível para ela. De graça. Por causa do amor de Jesus revelado na cruz. Então, e por causa do propósito de Deus de revelar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco, em Efésios. Então, exatamente. Então, quando acaba esse tempo da graça, que, com o arrebatamento da igreja, né, o que acontece? E começa aquela 70ª semana que você está tratando, para os judeus vai ser como se eles estivessem voltando lá 2000 anos atrás. A partir da cruz, ali, daqui a umas semanas da cruz, como se estivesse. Então, eu creio que a maioria dos judeus vão discernir isto por causa do ministério dos 144 mil judeus. E mais as duas testemunhas de Jerusalém. Eles vão discernir, peraí, nós estamos aqui voltando lá no início. Eles vão perceber de uma maneira ou outra. Não. Eles continuam achando que... Eles estão com entendimento, eles têm um véu, né? Coríntios fala isso. Coríntios fala que eles têm um véu. Eles leem, mas não entendem. Marcelo, devemos sempre orar pelos judeus, pelo Israel, pela nação, pelo povo, né, e bem-aventurados, benditos, seja próspero aqueles que oram por ti, ó Jerusalém. Salmo 122. Para ver se Deus tem misericórdia de algum. Mas, por exemplo, aqui em Isaías 9:6, nós temos um exemplo de que a profecia se ocupa com a importância dos eventos, não com a questão cronológica ou temporal dos eventos. Em Isaías 9:6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso está lá no passado. É o Natal, né? Jesus nasceu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. E está lá no futuro. Para o governo estar sobre os seus ombros acontecer, a igreja tem que terminar seu ministério, a igreja tem que ser arrebatada, o anticristo vai se apresentar como o Messias de Israel, eles vão assinar um pacto de 7 anos, 3 anos e meio vão se transcorrer,
em relativa paz, depois 3 anos e meio de grande tribulação, como nunca houve em toda a história, de acordo com Mateus 24. Os judeus vão ser perseguidos, milhões de pessoas vão ser mortas, vão ser abertos selos, tocadas trombetas, derramadas taças de boca larga, a besta e seus exércitos vão se reunir lá ao redor de Jerusalém, eles vão cercar Jerusalém, Cristo vai aparecer, ele vai vir do céu, o Monte dos Oliveiras vai se rachar, ele vai mandar prender o anticristo e o falso profeta, ele vai mandar jogar o Satanás no abismo, aí ele inaugura o milênio e o governo está sobre os seus ombros, ou seja, já tem quase 2000 anos isso. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. 2000 anos depois, o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de parêntese profético. Esse ponto e vírgula aqui representam quase 2000 anos. Então não é algo incomum nas profecias. Por exemplo, em Zacarias 9, à vontade. Zacarias 9, 9 e 10. Isso é o milênio, exatamente. É o reino de Davi, o trono, o reino. Não. A igreja não tem nada a ver com a profecia. Os profetas nem sabiam que um dia ia existir igreja. Não, isso não tem nada a ver. Aqui está falando de Jesus Cristo se apresentando como Messias, dando cumprimento às profecias de aquelas todas que são só milênio. O profeta judeu era um israelita que profetizava para a nação de Israel, para que o povo israelita entendesse e compreendesse o que estava aguardando ele no futuro, e isso estimulasse a fidelidade do pacto que foi celebrado em Êxodo 19. Dois 2000 anos de pulo. Sim. Exatamente. Efésios e Colossenses fala que era um mistério. E o mistério é algo que nunca tinha sido revelado antes. Não, mas ele não governa a igreja. Ele é o esposo, ele é o noivo da igreja e o rei de Israel. Ele não governa a igreja, ele vai governar Israel. Entendeu? E as pessoas que estão nos assistindo via internet... Por isso temos o microfone. Exatamente. Mas o que é mesmo que nós já estávamos falando? Ele é o cabeça da igreja. Sim. 1 Coríntios capítulo 12 fala que nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E nós temos a mente de Cristo pelo fato de que ele é o cabeça desse corpo. Então, Jesus sem igreja é incompleto. De uma maneira ou outra, ele governa a sua igreja no sentido de que é sendo cabeça. Mas sobre esse ponto de governar o mundo, é no milênio. Sim. É 2000 anos, é no milênio, não é nesse tempo. Porque Jesus agora, ele é o cabeça de cada um que é nascido de novo. Cada um que experimentou a vida de Deus na sua vida. Exatamente, ele é o cabeça. Mas como nação, só lá no milênio. É aquilo que o irmão mesmo comentou, tem um parêntese, um vale aí que não foi visto por ninguém. Nós vamos ver esse versículo daqui a pouco em Pedro. Em Zacarias 9, 9 e 10 tem mais um exemplo de como o intervalo entre uma profecia e outra não era incomum e anômalo e raro. Muito pelo contrário, era comum. Em Zacarias 9, 9 e 10 diz o seguinte: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Isso está lá no passado. É o domingo de Ramos. É o dia 10 de Nissan. Lá 4 dias antes da Páscoa, antes do dia que ele foi sacrificado.
como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o verso 10 já pula lá para o final da tribulação, no beiço da pulga do milênio. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde Eufrates até as extremidades da terra. Ou seja, pulou do Domingo de Ramos, que está lá no passado, 1900 não sei quantos anos, foi lá para o final da tribulação, depois deu mais um saltitinho e caiu dentro do milênio. Então, o intervalo profético não é raro nem anômalo nas Escrituras, muito pelo contrário, é até comum. Em Isaías 61, nós temos um outro texto profético, messiânico, que demonstra que o intervalo profético não é estranho. É algo que faz parte das características profético-escatológicas, né? Em Isaías 61, 1 e 2 diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ministério de Jesus Cristo lá quando ele esteve aqui, na sua primeira vinda. Quem já leu os evangelhos viu que isso aqui é tudo que ele andou fazendo. A pessoa estava chorando, levando o defunto lá para enterrar, ele chegava, consolava, ele deu visão aos cegos, abriu a boca do mudo, fez o paralítico andar, saciou a fome dos esfameados, deu esperança para o desesperançado, e por aí foi. Isso tudo constituiu o início, e o que agora, e isso tem uma certa aplicação para a igreja, Elaine, o ano aceitável do Senhor. Observa o bonito da profecia, que ela é detalhada. Quando fala de aceitação, é ano, é um período longo, é algo dilatado. Deus está aí com os braços abertos para quem quiser, por um longo ano aceitável. Aí dá um pulinho profético, nós vamos lá para dentro da tribulação. Não estou falando que é a igreja, eu estou falando que é a disponibilidade da... O Velho Testamento não fala de igreja. É algo que se aplica à igreja. É a disponibilidade de Deus em servir, em anunciar, em enviar cura, em proclamar libertação. É algo que caracteriza também a igreja. É algo que mostra o coração de Deus, algo grande, algo macrotumos, algo elástico, algo disponível, Deus sempre pronto a perdoar, a salvar, etc. Ela citou uma coisa que aquele trocadilho lá, né? Que antes da igreja, os judeus que ia, né, ganhar, de alguma forma, consolar os gentios. Sim, eles tinham que se proselitar. Os gentios vinham no quarto da bênção dos judeus. E que agora não, agora os judeus vêm no quarto da bênção da igreja. E quando a igreja for arrebatada, ela se conhecerá. Sim, aí a coisa vai desinverter. Vai fechar o parênteses, aí vai voltar antes. Sim. Aí o gentio vai voltar de novo aqui no quarto, que é isso aqui, né? Exatamente. O gentio, para ser abençoado, ele tem que ser inserido na comunidade de Israel, exatamente. Aí deu um pulinho de 2000 anos, e o dia da vingança do nosso Deus. Falando de tribulação. Aí dá mais um pulinho de 7 anos, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa, aí vai falar do milênio. Então tem um pulão e um pulinho. Ele se apresenta na sua primeira vinda, cura quebrantado, proclama liberdade, põe liberdades algemadas, etc. Aí dá um pulão de quase 2000 anos, a gente cai lá dentro da tribulação. O dia da vingança do nosso Deus, que a gente tem estudado desde o dia 2 de fevereiro de 2012. Já foram 59
encontros e 56 preleções gravadas. Nós estamos estudando lá a vingança de Deus. Deus vindicando aquilo que está lá em Hebreus. Como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? A igreja está há 2000 anos anunciando. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. E as nações, na sua maioria, ignoram esse testemunho, ignoram essa advertência. Então vai chegar um momento em que Deus vai ter que julgar não os pecados do mundo, porque eles já foram julgados aqui, mas a rebelião do homem. Essa recusa em aceitar aquilo que está tetelestadamente disponibilizado para o homem. Que vai constituir o dia da vingança do nosso Deus. Que é a tribulação. E a gente percebe que Jesus, ele era um rabi, um rabone, como é que é a palavra no português? De rabi? Um mestre, né? Um ensinador, que tinha noção da consistência hermenêutica. Ele sabia o que ele falava quando ele falava. Eu admiro muitíssimo Jesus Cristo, no sentido de como ele sabe falar exatamente até que ponto. Quando ele conversa com as irmãs M, né, na porta do túmulo ali, da morte do Lázaro, a Marta e a Maria, né, as irmãs M, as MM, ele sabe falar, ele coloca as preposições, os verbos nos tempos certinho. Ele está falando lá com o Pilatos. O Pilatos fala, então você é rei. Não, você que está falando. Mas agora meu reino não é desse mundo. Ele não está negando que seja rei, nem está negando que tem direito ao trono. Ele só está falando, agora meu reino é desse mundo não. Mas vai chegar um momento que vai ser. Só esse agora ali para mim, eu babei, né? Eu fiquei, como o cara, a pessoa, ele tinha percepção, ele tinha noção do que ele estava fazendo, de como ele tinha que se expressar, e como ele não falava nada para mais e nem para menos. Que é o que a gente vê, por exemplo, aqui em Lucas 16. Ele é Lucas 4,16. Lucas 4, 16 a 21. Lucas 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, falando de Jesus Cristo, e tem muita gente que fala que ele foi para o Tibete, ficar meditando, né? Ou que ele veio aqui para a América do Sul, o livro de Mormon fala aí. Né? Mas aqui está falando, indo para Nazaré, onde fora criado. Aquele período que eles falam que é obscuro, que é estranho, dos 12 aos 30 anos, onde é que ele estava? Ele estava em Marte, em Vênus, no Tibete, na América do Sul, estava em Nazaré. Também ele é conhecido como Nazaré. Sim. E os contemporâneos dele, quando ele apareceu falando coisas maravilhosas e fazendo coisas maravilhosas, a gente não vê esse rapaz de calção jogando bola na rua? Ele não é o filho do carpinteiro? Filho da Maria? Os irmãos dele não estão tudo aí esparramado? Ele não é o Nazareno? Nós não conhecemos, ele não foi criado aqui no nosso... E agora ele aparece falando isso aí? Então, é em Nazaré que ele foi criado. Mesmo porque eu gosto aqui do seu costume, né? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume. Não é interessante isso? Ele sempre dá um bom exemplo, né? Não é a primeira vez. Ele já tinha. Se ele fala assim, ó, não deixe de congregar como alguns, Jesus não é um mau exemplo, ele congregava. E ele, como judeu, ele não congregava no domingo, ele congregava no sábado, ele ia à sinagoga, como o seu costume. Né? E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Isaías não era dividido em capítulos e versículos, né? Mas é correspondente ao nosso Isaías 61, 1 e 2. Aí ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos nele. O rapazinho nazareno aí é doido? A gente não interrompe a leitura assim não. Você já foi na sinagoga, fica aquele monte lá. Se você errar uma vírgula, isso te corrige na hora. Não é assim? Você fala que, igual o pastor Geraldo às vezes erra aqui no português, ele tem um assistente dele ali que corrija. Ô pai, não é porca, não é porca. Né? Ele faz a correção. E na sinagoga, nós já fomos muitas vezes, o caso Augusto, eu e outros, a gente tinha esse hábito lá na antiga comunidade, que precisa voltar, né? E o judeu ele é muito zeloso com essa questão de escrituras, de leitura. E Jesus, eles dão o rolo de Isaías para ler, ele só lê até o ano aceitável do Senhor e para a leitura. E senta. Então passou Jesus a dizer-lhes, o que é pior ainda para eles ouvir, né? Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, eu sou ele. Isso que o profeta falou há 700 atrás, ele falou de mim aqui, ó. Eu sou o Messias, eu sou Deus, eu sou o Emanuel. E todos, mas o interessante é, ele tinha noção do parêntese. Ele não falou do dia da vingança. O dia da vingança daqui, nem para nós hoje aconteceu. Para ele faltava 2000 anos para acontecer. Para nós ainda faltam, hipoteticamente, algumas dezenas de anos. Né? Está no futuro aí. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é o filho do Zé esse rapaz, não? Ele não é o filho do Zé? Disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-ei estes provérbios: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. O que vai acontecer é que lá no verso 29 eles vão querer jogar ele do precipício. Mata porque ele é endemoniado, mata porque ele é doido, mata porque ele cismou que é Deus. Às vezes a gente vê uns doidos andando na rua aí, não é? E ele era tratado dessa forma. Ele é um doido, um criminoso, um endemoniado. Ele está babando na túnica aí, tem que amarrar, pôr na camisa de força e trancar em algum lugar. Ele é qualquer coisa, menos Deus. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como o alvo da escola dominical é realmente esclarecer tudo. E sim, interessante, Daniel 9, que nosso versículo-chave 24 a 27 aí hoje, especificamente, e como nós já falamos várias vezes, os judeus, eles sabiam que aconteceria algo naqueles dias, ou meses, ou ano. O Messias viria. Foi profetizada exatamente a data que ele viria. E mais, que ele seria morto. Então, e quando Jesus chega na sinagoga e ele cita Isaías 61 e senta, todos os olhos estão fitos nele naquele momento. Eu imagino a situação e como eles não discerniram que ele estava ali na frente, o Hamashia, o Messias. Porque ele estava tapado, seus olhos estavam... Né, porque ele falou, hoje se cumpre essas coisas. Imediatamente, eles esqueceram todas as profecias, eles estavam olhando exatamente o filho do carpinteiro, o filho, aquele que cresceu junto com eles, da mesma cidade que eles. E não, como isso pode ser o Messias? É o profeta que não tem honra na sua terra. E mais, Carlos Hamilton, como eles moravam naquela cidade, eles devem ter percebido e visto o crescimento dele ali. E nós sabemos, por exemplo, que a Bíblia fala, por exemplo, que quando ele foi no templo, ele ensinava os mestres no templo, com 12 anos de idade. Então, nesse período que a Bíblia não fala, não relata nada sobre ele, provavelmente ele deu testemunhos que ele era aquele que realmente havia de vir. Quando ele abre a Bíblia, ele devia ter um contexto da vida dele.
Porque eles conheciam, até que ele falou, não é esse o filho do carpinteiro? Mas eles se escandalizaram nele. Exatamente, então vamos matar ele, vamos jogar pedra nele. E ele passou entre todos e foi embora, porque não era o momento dele ainda. Né? Mas é a falta de discernimento, e isso acontece conosco também. Eu já falei isso aqui em Satanologia. Uma das armas mais poderosas de Satanás é a familiaridade. Exatamente. É você pregar para o seu parente mais próximo, a pessoa que viu você tirar a meleca do nariz, que viu você cometer todas as suas falhas. E acaba... E isso vira um empecilho. Exatamente. Você vai aqui ou lá? Eu vou te fazer uma questão estranha. Mas é interessante também essa colocação, porque não tem aquela passagem que diz que quando ele se revelasse, não ia ter uma coisa grandiosa, tipo lá do pináculo do templo. Então a situação também, é bom imaginar, eu acho interessante imaginar a cena, né? Deles, nessa situação de Jesus, um homem saindo do meio deles, um homem como eles, conhecido, e vir na frente, ler essa passagem e parar ali. Não, eu sou o cara, em outras palavras, né? Não é mais ou menos isso? Sim, exatamente. Tinha a parte da... Ele fez igual o Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Sou eu, é verdade. E eles não engoliram isso. Quando você vai em 1 Pedro 1,11, nós vemos Pedro dar um testemunho a respeito desses profetas todos. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, João, Amós, Obadias, João, Miquel, Sofonias, Zacarias, Malaquias. Eu falo, esse pessoal, eles escreviam e depois tinha que estudar o que escreveu. Porque muitas vezes eles não entendiam. Em 1 Pedro 1, 10 e 11 diz o seguinte, ó, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Eles indagavam e inquiriam, investigando atentamente. Eles escreviam e depois que escreviam, você ficava estudando de uma forma concentrada, focada, com muito zelo, com muito... me faltou a palavra aqui. Com muito esmero. Qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam, que foi o que o pastor acabou de comentar. O profeta, ele via o Messias sofrendo. Isaías mesmo escreveu que ele seria conduzido como uma ovelha muda. Daniel escreveu que ele seria morto e não teria nada do que ele teria direito. E vários outros profetas falavam várias outras coisas. Ou seja, falavam dos sofrimentos. Daí a pouco, o Daniel recebia a revelação que o reino dele não teria fim, que ia encher toda a terra, que os santos participariam da glória dele. Isaías escreveu um monte de coisa a respeito da grandiosidade, da magnificência do reino que ele ia implantar. Aí ele ficava assim, mas eu não estou entendendo. Ele vai sofrer, vai ser humilhado, e ele vai reinar de uma maneira magnífica e gloriosa. Como é que é isso? Eles não entendiam. E o Espírito Santo não se dava ao trabalho de explicar isso para eles, porque não era a hora. Nós vamos ver isso aqui em Daniel. O Daniel faz um monte de perguntas. Falou, Daniel, não vou falar desse assunto com você, porque você não vai entender. Morre, espera 3.000 anos e ressuscita, que depois a gente conversa. Foi o que o anjo falou para ele. Morre, daqui 2.700, 2.800 anos eu te ressuscito e a gente conversa esse assunto de novo. Porque por enquanto não dá para você entender, porque você está lá longe. Isso é lá para o tempo do fim. Ele não vê nem a primeira vez, você já está querendo saber coisa da segunda. Porque o Daniel, ele era um rapaz perguntador, ele era uma pessoa interessada nos assuntos. O Daniel, como bom estudante
sabia que Isaías falava que seria 2 elementos, seria o retorno, Deus teria um retorno, Messias em Israel, antes de Isaías 52:8, e outros profetas antes de Daniel. E aqui falou no plural, os homens que testemunharam a respeito dessa guerra que vocês agora estão usufruindo. Então, Daniel, quando está falando uma coisa, já na sua leitura, eles não conseguiam perceber esse fato, Nenhum tinha noção desse intervalo. Sim. Quando o Senhor Jesus lê lá aquela parte de Lucas, o ano aceitável, O Isaías 61. ele não faz uso da sua divindade, faz? Não, de maneira nenhuma. É só cérebro mesmo, só memória? Ali é só uma mente iluminada pelo Espírito Santo. Há uma mente iluminada pelo Espírito Santo. Exatamente. Mas nunca usando o poder divino dele. Não, nunca, jamais, de modo algum. Ele era um homem cheio do Espírito. Acho que isso já foi até falado quando nós estudávamos pneumatologia, lá no grupinho. Se Jesus Cristo, em algum momento dos 30 e poucos anos que ele viveu aqui na Terra, se ao invés de ser um homem cheio do Espírito, totalmente obediente à voz do Espírito e à vontade do Pai, e que falou assim, o que eu fiz, vocês podem fazer maior ainda, porque vocês têm o mesmo Espírito do que eu, basta que vocês deem a mesma atenção e prestem a mesma obediência que eu. Se em algum momento ele tivesse lançado mão da sua divindade, isso impugnaria o seu ministério. Porque depois, como é que ele ia sugerir ou exortar que nós fizéssemos coisas maiores ou iguais às que ele fez, sendo que ele usou de uma ferramenta que nós não disponibilizamos? Ou quando precisar, você usa a sua divindade Carlos Augustística, você não tem. Você é um homem cheio do Espírito Santo, mas você não é Deus. Ele era um homem, um judeu cheio do Espírito Santo, obediente à vontade do Pai, que abriu mão da sua divindade, da qual ele não podia lançar mão, senão ele estaria criando um julgo desigual com aqueles aos quais ele exortaria depois. Entendeu? Isso tem que ser algo que tem que